Olá a todos, bem-vindos ao vosso podcast semanal O Gratinado no Forno. Esta semana vamos falar sobre o filme Howl's Moving Castle, em português O Castelo Andante, e este é um filme de animação japonesa feito pelo diretor Hayao Miyazaki. Saiu em 2004 e foi produzido pelo famoso estúdio Ghibli. Foi também nomeado para um Oscar em 2006. Este filme baseia-se numa história passada num contexto de um mundo de fantasia, em que temos uma simples rapariga que faz chapéus, e um dia aparece uma bruxa que lhe lança uma maldição. Para tentar fugir dessa maldição, ela aventura-se pelos campos e montanhas perto da sua aldeia, até que se depara com o famoso Castelo Andante. Castelo esse que é propriedade de Howl, um feiticeiro muito proeminente no reino. A verdadeira jornada para conhecer o segredo de Howl e desfazer-se da maldição começa a partir daqui. E, portanto, vou parar por aqui mais uma vez, dei apenas uma breve descrição do filme e vamos começar então a falar do filme. Começando, claro, pela introdução. Ora, este é um filme que, como eu referi, é um mundo que se passa num mundo de fantasia. É óbvio que as coisas que acontecem aqui já são diferentes e estamos num mundo em que existem bruxas e em que existem feiticeiros e começam logo a falar nisso. Aliás, logo no início do filme começam a falar da personagem mais interessante, que neste caso vai ter um grande impacto, que até está no título da obra em inglês, que é o Howl, e ele começam logo a falar, a dizer, ele faz isto e ele come corações, ou seja, começam aquelas coisas típicas de um mundo de fantasia em que há aqueles mitos e lendas, e isso está muito bem exemplificado no filme e começa logo a ser mostrado logo aí, e mesmo antes do Howl aparecer em cena, nós já sabemos quem ele é e que ele realmente dá muito que falar até pela vila toda. Depois, nós vemos também que estamos num tempo de guerra, pelas constantes alusões que se vêem os trompetes e os guardas a circular por lá. E a parte da introdução que eu acho muito interessante é que, como este é um filme antigo, e eu acho que é por aí que também que esta introdução é assim, a introdução também é muito leve, ou seja, não existe uma sequência de música ou de coisa a introduzir. Tudo bem, existe, claro, uma sequência muito característica deste filme. Aliás, vocês certamente já devem ter ouvido. Se não ouviram, recomendo muito ouvir a música deste filme, porque é um filme que tem uma música boa. Aliás, tem um tema recorrente e esse tema é um tema muito bom, muito bem composto, musicalmente. Mas o que eu quero dizer é, não tem algumas introduções, como se vê em alguns filmes que já foram debatidos aqui neste podcast, em que há uma espécie de introdução, ou seja, uma sequência de 1 minuto e meio com música e depois no fim aparece o título. Ou seja, nós não vemos isto aqui. O que nós vemos aqui é, tudo bem, uma introdução às personagens principais e depois mostrar o título do filme, a dizer, pronto, vamos começar agora o filme e vai começar agora a história. E isto para mim foi uma coisa que me cativou, porque acho que realmente esta introdução é mágica, é misteriosa e ao mesmo tempo, de certa maneira, tem uma certa... também majestica, porque as coisas a que eles aludem, as feiticeiros e as bruxas, são algo aqui, pronto, deste domínio da fantasia que está muito bem presente no filme e que eles fazem questão de mostrar logo, que este é um mundo de fantasia, que há feiticeiros, há bruxas, há demónios, há de tudo. E acho que isso é um bom ponto e por isso eu gosto mesmo muito da maneira como introduzem o filme. Eu também achei que foi uma introdução muito típica. São daquelas em que não tens muitas palavras e apenas com o visual dá para perceber o que é que está a acontecer. Temos um comboio a passar no meio da vila que dá vida, de certa maneira. Temos os soldados a voltarem à cidade, o que também dá logo a entender, de certa maneira, que vai haver uma guerra ou batalhas já aconteceram, que estão por ganhar. Sabemos que a história vai ter um bocado, ou pelo menos esta guerra vai ter um foco principal sobre como a história vai desenvolver-se. A nossa personagem principal, a Sophie, também, como já disseste, fazia chapéus. Eu gostei também da maneira que a introduziram, porque nota-se que é uma pessoa muito dedicada ao trabalho e que uma coisa que eu gostei foi quando ela queria sair à rua, ela queria pôr um chapéu bonito, mas depois dá, sei lá, ela parece que ela fica meio tímida porque aqui eles tentam logo explicar que a nossa personagem principal também é um bocado, tem pouca autoestima e não tem muita confiança. E é interessante porque também vai ser giro vê-la então evoluir ao longo deste filme. Eu gosto de 2 pontos que tu falas aí, que é
o filme logo no início podia nem ter legendas, porque o filme está em japonês, não podia nem ter legendas, que nós entendíamos mais ou menos o que se estava a passar. Acho que essa é uma marca muito interessante deste filme, e é uma marca também de um bom filme, porque mostra-nos então, lá está, visualmente nós conseguimos obter a história, não precisamos até de ouvir, ou seja, tem uma grande componente visual e descritiva que é muito forte e está muito bem conseguida neste filme. E isto também porque, sendo uma história de fantasia, é bom que pessoas de todas as idades consigam ver, e este filme lá está, acho que é um filme que alcança todas as idades. E uma criança mais nova consegue ver o filme sem perceber as legendas, e claro, pode ouvir a versão dobrada, mas sem perceber as legendas, consegue perceber o que é que está a acontecer no filme. E eu acho que isso também mostra aqui a mestria do próprio estúdio Ghibli e na maneira como eles fazem os seus filmes. Pelo menos este aqui em particular tem essa marca de ser simples, mas é direto ao assunto. E eu gosto muito disso neste filme. Outra coisa que também falaste é a guerra. A guerra realmente vai ter aqui um foco central na maneira como se vai desenvolver a história. E é uma coisa que se calhar, lá está, no início pode passar despercebida, mas eu acho que eles depois dão a entender o suficiente com essas tropas, com os diversos eventos que vão acontecendo ao longo da história. Tu apercebes que a guerra vai ter um papel central e fulcral na maneira como se desenrola o guião. Pois, esta guerra até é muito interessante porque nós temos os soldados que quando voltaram todos à cidade de a nossa personagem principal, eu gosto que eles até começam a comentar que não querem usar a magia para ganhar esta guerra. E é uma coisa que também vamos ver pelo filme adentro, que a magia vai sempre ser utilizada, é inevitável, ela existe neste mundo e tem que se utilizar. Além que isto parece um mundo um bocado para o medieval, de certa maneira, além que existe para os soldados, existem tanques de guerra, também existe esta tecnologia que transportam os monstros, os tais monstros neste mundo de fantasia, que têm que ser utilizados nesta guerra. E os soldados não querem, eles estão contra isso. Sim, mostra logo aquele contraponto da magia versus a realidade, ou versus não usar essa magia. E eles realmente falam disso logo no início. Mas também no início, quando já que estávamos a falar na parte dos chapéus, tu não achaste curioso, por exemplo, a maneira como, pelo menos eu achei, que isto quase que esta história, de certa maneira, quase reflete, ou neste caso, é quase um paralelo, uma história paralela, muito similar, com muitos paralelismos, à história da Cinderela, no início. Eu não sei se reparaste nisso, porque eu acho que este filme tenta de ser uma história, percebes? Uma história como é a história da Cinderela, um clássico, e realmente no início tem assim esses traços que eu acho que são algumas similaridades interessantes entre os dois filmes, porque realmente ela parece que está ali a falar com as irmãs, ou pelo menos que está ali a ser pronto, a própria questão de ter menos autoestima e de se achar menos do que elas, do que as pessoas com quem ela estava a trabalhar. Acho que tem assim umas coisas interessantes, paralelismos interessantes com por exemplo, a história da Cinderela. Sim, tens razão, porque ela no início, quando está com as tais irmãs ou com as pessoas do trabalho, ela está sempre naquele quartinho fechada a fazer o seu trabalho, enquanto elas estão todas a falar, todas juntas, a divertir-se. Ela é sempre um bocado excluída, tal como a Cinderela. E nota-se realmente que parece que então que aqui os realizadores, o diretor do filme, parece que está então já a tentar, de certa maneira, inspirar-se, digamos assim, nas histórias, nos contos clássicos, e parece que está a tentar também fazer desta própria história do Howl um conto clássico, por assim dizer. Daí que eu tenha referido antes esta simplicidade que eu acho que foi feita de propósito para tornar este filme acessível a todas as idades e de certa maneira torná-lo um clássico, uma história clássica para todas as idades, como eu já referi. E sendo então uma história clássica, há sempre aqui aquela questão do mal e do bem. E no filme nós temos então espelhado o mal pela bruxa do Oeste. Esta bruxa, aliás, então personifica aqui o mal da história, e é então ela que começa a criar, pelo menos no início, do nosso ponto de vista, começa a criar então aqui dissabores para a nossa personagem principal. A história é então pontapeada para a frente pela própria bruxa quando ela lança a maldição sobre a nossa personagem principal. E de facto, então, é aí
acho que realmente a história começa, as engrenagens começam a rodar e começamos a perceber-nos mais do que é que vai ser esta história. Porque acho que nós podemos referi-lo, porque acontece realmente no início do filme. A nossa personagem principal é transformada ou perde a sua juventude e torna-se numa pessoa de idade. E isto é roubado então pela nossa bruxa do Oeste. E logo aqui nós então vemos qual é o sentido e o rumo que a história vai tomar. Pelo menos do que eu achei. Eu até acho depois um conceito interessante. Falamos aqui de dois conceitos que estão super bem presentes no filme, que é a questão da velhice versus a juventude. Porque a nossa personagem principal perde a juventude toda. De certa maneira é obrigada a encarar o mundo de outra forma. E nota-se, ela, a determinada altura, quando isto acontece, ela diz que encara depois as coisas com outra maneira de ver. E é curioso porque ela diz, eu já não tenho muito a perder, por isso vou fazer isto. Então ela decide, como eu tinha referido, andar para fora da vila e aventurar-se, por assim dizer, sem saber muito bem o que fazer, porque estava realmente perdida. E até que então ela encontra o castelo do Howl, o castelo andante. Depois aí ela percebe-se então deste novo mundo mágico que existe, ao qual ela não fazia a mínima ideia, e ela tinha sido fechada desse mundo, por assim dizer, porque nunca se quis aventurar muito para fora. Mas o facto dela se ter tornado mais velha deu-lhe então essa capacidade de dizer, ok, eu já não me preocupo mais, eu vou aventurar-me por aí. Mesmo que haja aí demónios e bruxas por essas pradarias e montanhas afora, eu vou aventurar-me. Eu acho que isto também é um conceito interessante que aqui o filme nos traz e que depois ao longo da história vai mostrando os diversos pontos e os diversos pontos e respectivos contrapontos. Pois, quando a nossa personagem, a Sofia, é transformada, pronto, fica velhinha, torna-se uma pessoa de idade, eu acho que tem a sua comédia, porque ela no início fica um bocado. Ela tenta se acalmar, certo? Ela fica, ok, vou ali, começa a andar de um lado para o outro, olha só ao espelho e diz, ok, isto não pode estar assim. Vai-se embora e volta. Tenta se acalmar, mas parece que só piora, cada vez fica mais estressada. E a coisa mais interessante é que depois deste dia, no dia a seguir, o que acontece é que ela age com uma naturalidade a esta reação de ter ficado velhinha. Adiciona uma certa comédia ao filme, porque eu gosto da maneira. É os comentários que ela faz, porque ela, por exemplo, tem uma frase que diz que é: quando uma pessoa já tem uma certa idade, já nada te surpreende. E então ela, como tu disseste, decide então aventurar-se e ir para fora da cidade até encontrar o tal castelo e depois tem uma vida completamente diferente. Isto é cómico porque ela um dia era um jovem normal. Como é que uma personagem, de certa maneira, quando se torna velhinha, muda logo a mentalidade dela, sendo que é uma jovem por dentro, não é mesma, certo? Sim, agora acho que falaste de uma coisa muito importante que eu acho que é isso que o filme tenta passar, que é a questão de as pessoas são velhinhas, mas por dentro podem ser capazes de muito mais ou de certas coisas tão grandiosas como um jovem. E eu acho que aqui o filme foca-se muito nessa parte de ter um espírito jovem e mostra esse contraponto de as pessoas velhas não é por serem velhas que perdem a utilidade ou que perdem alguma coisa. Não, na verdade até ganham mais coragem, ganham mais capacidade de se calhar fazer coisas porque sobre o ponto de vista dela e como tu disseste já nada os surpreende, então parece que já viram tudo e eu acho que isso aí é realmente um conceito que o filme mostra e tenta passar para o visualizador porque lá está, nós temos às vezes esta ideia errada e é difícil desprendermos de certos estereótipos, mas acho que este filme tenta lutar contra isso, mostrando-nos então aqui, literalmente, no sentido literal, uma velha, uma pessoa de alguma idade, com um espírito jovem, ou seja, porque ela era mesmo uma jovem. Acho que, por acaso, está muito bem materializada esta ideia de ser uma pessoa de idade com um espírito jovem. Acho que está muito bem conseguida. E por acaso, pronto, acho que aqui neste aspecto o filme tem o seu mérito. Um dos grandes méritos também deste filme são as diversas personagens que ele tem. E eu acho que elas estão muito bem conseguidas, cada uma tem os seus traços de personalidade muito bem definidos e acho que é isso que realmente enriquece também a história. Se por um lado temos a nossa personagem principal, a Sophie, que é muito tímida, temos o Howl, que é bastante, não diria atrevido, mas bastante confiante
nas coisas que faz. E, portanto, temos logo ali uma dicotomia que se apresenta no filme muito interessante, porque estas duas personagens vão interagir, de certa maneira, fazem crescer a nossa personagem principal, a Sophie, mas ao mesmo tempo não nos podemos esquecer que ela está velha e, portanto, de certa maneira, há ali também uma espécie de ironia, porque ela, apesar de se sentir fisicamente velha, ela na sua mente ainda está muito jovem. Uma das personagens que também nos é introduzida logo no início é o Nabo, ou o Espantalho. E é uma personagem que acho que é muito curiosa e acho que, a meu ver, ali solidificou e sedimentou mais a ideia de que estamos no mundo de fantasia. Porque a Sophie, a nossa personagem principal, estava então agora a fugir da sua vila, pelas montanhas afora, e de repente aparece-lhe um pause num arbusto e ela diz: bem, vou usar isto como cana para eu poder transportar a minha comida. E ao tirar, de repente, salta, por assim dizer, de lá um espantalho. Ou seja, esse pau era na verdade o suporte do espantalho. E esse espantalho tinha então a cara de um nabo, aliás, como vocês depois podem ver no nosso vídeo, na thumbnail do vídeo, que realmente é curioso. E uma pessoa fica logo então a perguntar-se: calma, porquê que está aqui este espantalho? E então ela pede-lhe uma cana e o espantalho, passado um bocado, traz-lhe uma cana. Então ela pede-lhe também um sítio para dormir durante a noite e ele trá-lo, ou neste caso ele traz a nossa personagem principal ao castelo andante do Owl. Eu por acaso também gostei muito desse espantalho porque ele está sempre a saltitar de um lado para o outro e tem a sua parte cómica. Outra coisa é que, pronto, ele não fala de certa maneira, mas está sempre a fazer o que a nossa personagem principal, a Sophie, quer. Outra coisa que essa personagem também adiciona é que nós sempre que estamos a ver este filme sabemos que este espantalho vai seguir a Sophie para todo lado. Só apenas não entra no castelo. Mas nós sabemos que ele vai ter um papel importante e eu gosto deles adicionar isto logo no início porque dá-nos logo outro mistério para resolver, porque isto já é um mundo de magia em que uma pessoa mal sabe metade das coisas que está a acontecer, ainda nem sabe como é que a guerra está, não sabe como é que o país está, mas então adicionar este novo elemento de um espantalho, sei lá, é mais uma variável que uma pessoa fica interessada por descobrir. Sim, é definitivamente uma personagem muito interessante. Por falarmos então em personagens interessantes, eu vou agora falar da minha personagem favorita, ou das diferentes personagens que existem. E essa personagem, para mim, pelo menos, é o Calcifer. Nós até agora ainda não falámos dele, mas o castelo andante é movido por um fogo que está lá numa lareira, ao fim e ao cabo, E esse fogo, então, é ele que faz o castelo andar de um lado para o outro, é ele que controla, por assim dizer, o castelo todo, e ele por si só é também uma criatura mágica, dá-nos logo a entender isso, para já, por ser um fogo que consegue falar, mas por outro, ele nota-se que tem assim esses poderes, essencialmente de magia, e que nós então ficamos logo no início interessados nessa personagem por saber se ela apenas tem um papel normal ou se ela tem algo mais, até porque eles, a determinada altura, revelam-nos então que o Calcifer e o Owl têm alguma ligação, que nós no início ainda não sabemos, mas mais tarde revela-se. E então percebemos que o Calcifer é aqui, na verdade, uma personagem bastante importante para a história. E eu gosto também bastante do Calcifer porque não só é uma personagem muito importante para a história, como também é uma personagem que, a meu ver, é uma personagem eh, de comédia que está lá feita mesmo para fazer as pessoas rir, porque tem muitas intervenções cómicas e que só fariam sentido no mundo de fantasia, como por exemplo, ele queixa-se da água quando está a pingar, queixa-se da lenha que está a acabar e ele precisa de mais lenha para arder. São coisas assim muito divertidas que eu acho que o Calcifer traz bastante à história nesse aspecto e que traz de maneira geral muita diversão e ao mesmo tempo seriedade à história. Pois o Calcifer que fez esse tal contrato com o Howl, porque ele é um demónio e certamente é como se estivesse a fazer um contrato com o diabo. É muito cómico porque até logo no início, quando a Sophie entra, ela como está sobre este feitiço de ter a sua idade, ela pergunta logo se consegue desfazer o feitiço e ele diz logo que sim, mas tens que me dar alguma coisa, típico de um demónio, do diabo, que tens que fazer um contrato, tens que dar sempre algo de volta.
Mas pronto, a minha personagem pronto, que eu prefiro, a minha favorita vai ser mesmo a Sophie, porque ela consegue, a naturalidade com que ela encara ser mais idosa vou dizer, é uma coisa, é cómico, porque é mesmo aquela naturalidade, ela faz, tem com cada evento e maneira de encarar as coisas que não faz sentido de certa maneira, porque como nós já falámos, ela tem uma mentalidade jovem, mas já fala como se fosse pronto, uma pessoa já com a sua idade. E eu acho que isso simplesmente é muito cómico. Além que há outras personagens que eu também gosto muito, por exemplo, a bruxa. A bruxa do Oeste que lançou o feitiço, porque ela no início, pronto, tem a sua ar de maldade, mas depois mais tarde acaba por também dar um ar mais de cómico, porque pronto, acontece um certo evento que a faz mudar completamente. Sim, a bruxa do Oeste realmente tem uma transformação ali a meio do filme, ou pronto, a determinada altura do filme, que realmente a torna numa personagem, a meu ver, super cómica e que realmente adiciona muito e que me fez rir muitas vezes pela sua cara, às vezes pela expressão que ela tinha completamente estoica e por vezes assim completamente ou seja, parecia que não estava lá, parecia que estava na lua a pensar noutras coisas, e enquanto estavam a acontecer por vezes coisas mais dramáticas, e ela permanecia ali completamente, por assim dizer, a pensar noutra coisa como se não estivesse lá. E acho que ela realmente adiciona muito à história, sobretudo nessa parte. Por falar nisso, também acho que é importante falarmos do Owl como personagem. O Owl aqui é-nos mostrado então como um feiticeiro que valoriza muito a sua liberdade. E não só valoriza a sua liberdade, como também tem muita confiança naquilo que faz e na vida que leva. E acho que isso é uma coisa interessante, e como eu disse no início, serve aqui de contraponto para a Sophie, que é uma pessoa que, se pensarmos até, por ser uma pessoa de mais idade, tem a sua liberdade restringida, ou seja, logo aí são dois traços de personalidade ou dois traços que se opõem, e depois a Sophie é tímida e o Owl não é bastante confiante. Aliás, até podemos ver isso, se quisermos, um pouco mais à frente, ou pensando um pouco mais além, no facto de, por exemplo, o Owl ser super desarrumado e a Sophie gostar de tudo arrumado. E então há ali logo aqui muito choque entre estas duas personagens que é sempre interessante de ver. No entanto, o Owl, apercebemos que ele tem assim um grande segredo. Segredo esse que não vamos revelar já, mas nota-se que é algo assim obscuro. E como eu estava a dizer, o filme tem muito disso. No início mostra-nos a faceta um bocado mais positiva do mundo da magia, deste mundo de fantasia, mas depois vai-se desdobrando a história e à medida que a história se vai desdobrando e desenrolando, nós apercebemos que realmente há aqui algo mais e há aqui alguma coisa obscura, há aqui alguma coisa negra que está aqui de certa maneira a acontecer e que nós não sabemos. E claro, isso envolve o Owl, porque ele depois acaba por se revelar uma personagem muito misteriosa. Sim, o Owl no início até parece o rapaz perfeito. Ele parece que é o homem mais lindo que existe. Ele consegue qualquer rapariga que quer. E é um bocado esquisito porque é tal coisa, né? Ele parece só a pessoa mais confiante que uma pessoa já viu. Mas eu gosto de um evento que acontece que é quando a Sophie, tal como tu disseste, ela gosta de tudo limpo. Ela decide limpar então a casa de banho e mexer nos produtos que o Owl usa. E quando ele foi tomar banho pronto, a Sophie deve ter trocado uns produtos com os outros e o Owl usa esses produtos, ele estraga um bocado a sua imagem porque fica com o cabelo descolorido e pronto, fica uma pessoa diferente. Ele volta a ter com a Sophie chateado a dizer, então, tu tocaste nas minhas coisas, eu agora estou assim. E ele começa a ficar mesmo negativo. Ele vê logo como, ao ficar feio, de certa maneira, porque até ele mesmo diz, que se uma pessoa não for bonita, qual é o objetivo da vida? E logo aqui nota-se que ele tem uma perspectiva da vida muito diferente, até porque a Sophie fica um bocado zangada porque ela queixa-se logo. Eu nunca fui bonita na minha vida, então ainda está por cima. Ela com este ar de velhinha ainda fica um bocado mais afetada com isto. Aquela carga extra de prontos, não poder fazer muito. Então aí uma pessoa sabe que o Owl já tem
pronto, tem alguma coisa por trás que uma pessoa vai descobrir. O Al realmente, esse momento que tu falaste, eu acho que é um momento muito icónico e lá está. Mais uma vez contrasta aqui as nossas duas personagens principais, o Al e a Sophie. A Sophie, que agora está envelhecida, já não liga tanto a esses aspectos superficiais como a beleza. E o Al, por contraste, não, como ele ainda é jovem, ele só valoriza isso. Mas depois é também algo que nós vamos vendo ao longo do filme, que o Al começa depois também a valorizar mais a Sophie, independentemente dela aparentar ser um pouco mais velha ou não. Ou seja, vemos aqui também um crescimento do próprio Al lá para o fim do filme, a mostrar-se que realmente a beleza externa não é tudo. Porque, aliás, eu acho que é isso que o filme também nos vai tentando mostrar à medida que os eventos vão acontecendo. E esse evento em particular em que o Al começa a deprimir, por assim dizer, por parecer feio ou por a cor do cabelo não ser aquele que quer, realmente um momento que acaba por ser cómico, porque vemos realmente aí a faceta do Al e a preocupação que ele tem com a beleza. Mas há outros momentos também que eu, a meu ver, são muito icónicos neste filme. Para mim, um deles é logo o início, aquele momento em que o Al segura a Sophie e eles dançam pelo ar, ou sim, de certa maneira, dançam pelo ar enquanto está toda a gente em baixo e ao mesmo tempo temos o tema do filme a tocar. Acho que é um momento icónico, acho que é um momento que faz muita justiça ao filme. Mas outro momento em particular que me chamou a atenção é já lá mais para o meio do filme, quando o rei manda chamar todos os feiticeiros e bruxos e bruxas para se reunir com eles. Porque nós até ali vemos a bruxa do Oeste sempre a ser transportada por os seus lacaios. Até que ela chega ao palácio e ela tem que andar por si só. E como tu também já tinhas falado, ela é uma personagem que é assim muito gorda. Tem ali quase 2 ou 3 queixos a mais, tudo junto num só. Ela realmente é uma personagem, pronto, que a sua aparência é suposto ser cómica e eu acho que está muito bem conseguido. Mas então depois nós vemos que ela tem que subir escadas para se reunir com o rei, porque aquela é uma zona, essas escadas, a partir dessas escadas não há mais magia. E então os seus lacaios simplesmente dissolvem-se ou desaparecem, e então ela é forçada a caminhar e a subir essas escadas. E ela realmente ali nota-se, começamos a vê-la a suar tremendamente, a fazer um esforço completo, porque ela não consegue andar sozinha. Isto, para mim, foi um momento super cómico, porque ao mesmo tempo temos a Sophie, que mesmo com a sua idade, está a subir as escadas a transportar também um cão que a acompanhou até ali, e ela pega nesse cão e transporta e ela diz, epá, tu és mesmo pesado. Mas mesmo assim ela consegue chegar primeiro ao final do lance de escadas do que a própria bruxa. E lá está, mais uma vez, são estas pequenas contrastes e contraposições de ideias que acho que tornam este filme muito interessante e muito... Lá está, tem estas dicotomias e estes valores que ele tenta ensinar que estão bem representados visualmente. E esta metáfora ainda vai um bocadinho mais além, porque nós sabemos que a bruxa roubou a juventude, ou que ela rouba a juventude às pessoas, e mesmo com essa juventude toda ela não consegue mexer-se sozinha. E tens, por contraste, a Sophie, que está um pouco mais envelhecida, e mesmo assim consegue mexer-se e consegue fazer as coisas. Ou seja, mais uma vez, indo aqui contra aquele estereótipo das pessoas mais velhas não terem energia, não terem essa vontade. Porque ali a Sophie mostra isso. Mostra que ela, mais uma vez, é uma pessoa que, apesar de ser idosa, tem um espírito jovem. E no final de contas, é isso que importa. Essa parte foi das coisas mais cómicas que eu já vi. Esse até foi dos meus momentos favoritos, porque quando elas as duas começam a subir as escadas, parece que fica uma mini corrida entre as duas. E é um bocado para ver a determinação que cada uma tem, certo? Porque, pronto, enquanto a bruxa do Oeste, mesmo roubando a juventude, não consegue subir, é porque falta-lhe algo. Não é só a juventude que te faz subir as escadas, de certa maneira. Podemos dizer que precisas de outra determinação. E eu acho que aí a Sophie já tinha encontrado, sei lá, outras coisas, tinha outros objetivos. Porque também é isso que às vezes que é preciso para conseguir fazer algo. Não é só ter a juventude, porque até aqui podemos ver que, pronto, a Sophie já não é jovem, de certa maneira. Com aquele feitiço ela ficou mais velhinha. E então aqui ela consegue arranjar estes fatores exteriores para conseguir dar-lhes forças para continuar.
Sim, realmente acho que aqui estas duas ideias. É curioso, por acaso não sabia que tínhamos tido o mesmo momento favorito no filme. É uma coisa curiosa, mas eu também gostei deste momento aqui porque é o que eu digo. Lá está, acho que ilustra bem a perspectiva que o filme está a tentar dar-nos sobre a idade. Que não basta ser jovem, basta também ter vontade. Pronto, então é aqui que a nossa bruxa do Oeste vira completamente, porque ela, depois de subir essas escadas, está exausta e ela fica numa sala em que até é cómico, porque ela vê uma cadeira no meio de uma sala gigante e ela fica, oh meu Deus, tenho que ir para aquela cadeira, um sítio em que me posso sentar e descansar. Então ela corre, 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 senta-se e então aí é que acontece, pronto, retiram-se os poderes através de uma pronto, magia que devem ter dentro do palácio. Retiram os poderes à bruxa e ela então vai voltar a ter a idade que devia ter. Aqui é que então acontece esta transformação e ela fica uma personagem muito cómica, como tu já referiste, fica com aquelas expressões que só te faz rir e as ações também que ela faz são muito simples, mas características. É o único da personagem dela. Sim, ela torna-se então aquela personagem mesmo cómica. Acho que pelas suas próprias maneiras, às vezes, de não reagir às coisas que ela devia reagir. Ficar simplesmente assim com os olhos abertos, com a boca assim fechada, do género. Pronto, não reagindo de todo. É realmente uma parte que acho que é uma mudança na história, porque ela passa de uma grande ameaça para uma coisa realmente inofensiva, que até depois ela vai para casa com a Sophie e o Owl vão para casa para o Castelo Andante, e é realmente aí uma mudança na história que acho que adiciona muito, porque lá está, de repente o grande vilão transformou-se no meio, numa coisa inofensiva e numa personagem que na verdade faz parte da equipa, por assim dizer. E o vilão então aqui passa a ser outro. Aliás, eu até acho que é aqui que a história realmente começa a tornar-se mais pesada, mais obscura, e começamos a ver então os segredos do Owl a revelarem-se. Porque nós, agora nesta parte da história, percebemos que o Owl está a contribuir de alguma maneira para a guerra, ou está a intervir na guerra. E ele então chega à casa várias vezes com, ou seja, ainda presente na sua, ou ainda transformado na sua forma de pássaro, e chega à casa muitas vezes ensanguentado da guerra que ele está supostamente a tentar evitar, ou neste caso, ele está a fazer parte dela porque quer que ela acabe. Isto acontece e somos então levados para mais ou menos a parte final do filme, em que nos é revelado que o Calcifer, aquele foguinho que controlava o castelo e controlava tudo, na verdade está a arder porque fez uma troca com o Howl, e em troca do coração dele, do coração do Howl, ele deu-lhe, então, ou contribuiu para enaltecer e engrandecer os seus poderes mágicos e fazer então toda a questão do castelo e afins. E é então aqui, acho eu, o fim, no final, que a Sophie consegue perceber realmente o que o Owl é. Ou seja, ela consegue por um lado perceber que o Calcifer é parte do Owl, por assim dizer, ou é o coração do Owl a arder, e é isso que lhe dá a vida. E por outro lado, também se apercebe que o Owl então está a lutar na guerra, e que ele por si só é um pássaro, ou transforma-se em metade pássaro, e está então a tentar contribuir para terminar a guerra. E é como ela diz, ele pode ser um monstro, mas ela continua a gostar dele. E isso aqui acho que ainda vai mais uma vez contribuir para aquela questão de que nós estávamos a falar. Não é a aparência que importa, é o que está lá dentro, é o espírito. O Owl podia parecer um monstro quando estava na guerra, mas lá no fundo ele tinha um bom coração. Aliás, o seu coração era o Calcifer. E acho que é esta pequena coisa, este pequeno assim engenho da própria história, ou seja, o facto do Calcifer ser o coração do Owl, que contribui muito para esta história, para esta narrativa deste filme. Cada vez mais para o fim, uma pessoa então começa a perceber que o owl, pronto, é este pássaro de penas pretas, tipo um corvo. E o que eu gosto é que também existe aqui uma junção de muitas ideias, porque tal como tu no início falaste, que isto parece um bocado a Cinderela, certo?
Para o fim do filme, este nabo que nós falámos, o espantalho, quando é beijado pela Sophie, isto já é muito, muito para o fim, ele então transforma-se num príncipe de um reino. E isto aqui é o que eu digo, é estas ideias diferentes, porque o owl ser um corvo ou um pássaro gigante pode ser também associado à Bela e o Monstro, como podemos pensar. E o nabo ser, na verdade, um príncipe é tipo a princesa e o sapo. Ou seja, é uma junção de contos. Por isso, às tantas, como tu estavas a dizer, o criador deste filme também estava a tentar criar este tal conto de fadas, porque já que está num mundo de magia e de fantasia, às tantas seria o objetivo dele. Definitivamente, Hayao Miyazaki queria fazer isto, ou queria tornar esta história um clássico, um conto de fadas, por assim dizer. Um conto como os grandes contos que nós conhecemos, da Cinderela, da Princesa e o Sapo, e da Bela Adormecida, e da Bela e o Monstro. Ou seja, ele queria aqui então estabelecer estes valores de que a aparência não é tudo. E eu acho que realmente ele consegue, e ele aqui no fim tira muitas notas de outros filmes que, como tu estás a dizer, são então depois passadas para este filme, e lá está, o nabo, o espantalho, e de repente torna-se um príncipe, e é ele que diz depois: eu vou acabar a guerra. Ou seja, é curioso porque eu não, se calhar eu pelo menos não estava logo à espera que ele dissesse: ok, eu sou um príncipe e vou terminar a guerra. Ou seja, é mesmo como se fosse num conto de fadas em que tudo acaba bem, porque efetivamente este filme tem um final feliz. Apesar das coisas que acontecem, este filme tem assim um final feliz. E eu acho que em parte é porque este filme tenta ser então um clássico, um conto, uma história que, como os grandes contos, no fim, como os grandes contos que nós conhecemos, no fim tem então um final feliz em que o mau da fita é castigado, eles conseguem ter então a sua justiça, e no fim aqui esta pessoa consegue então, neste caso a Sophie e o Owl, conseguem ficar então juntos, salvam ainda por cima o filho do rei, e é então graças a isto que eles depois conseguem, neste caso, terminar a história e terminar a guerra, que era, como tu disseste muito bem no início, é um dos pontos fulcrais deste filme, ou é pelo menos um cenário, é o contexto histórico deste filme, ou o contexto do cenário, do ambiente em que eles vivem, é então esta parte da guerra, e que é então terminada, que é um conflito que então dá-se por resolvido, salvando aqui o espantalho desta maneira. E como estava também a dizer, o filme aqui em português chama-se O Castelo Andante. E eu acho que é sempre bom refletirmos um pouco sobre os títulos dos filmes, porque eles dizem-nos um pouco, por vezes dizem-nos bastante sobre o filme, e por vezes também nos tiram a própria conclusão do filme no próprio título. E uma das coisas que eu acho que um bom filme faz é quando uma pessoa chega ao fim e diz: ok, eu agora percebo o título, eu agora entendo porque é que este filme se chama assim. E a meu ver, Howl's Moving Castle, ou Castelo Andante, é um título que a uma primeira instância parece não ter muito a dizer, mas eu acho que na verdade tem aqui muitos significados escondidos. Um deles é, claro, porque é que o filme se chama O Castelo Andante, porque é que não se chama, não é? Porque é que não dá mais atenção à Sophie ou à bruxa, ou a esta questão das aparências. Eu acho que na verdade aqui eles falam do Castelo Andante, ou o filme chama-se O Castelo Andante, por duas razões. A primeira é que o Castelo Andante é diretamente relacionado com a liberdade do Owl. O Owl aqui é um espírito livre, e uma coisa que ele valoriza muito é essa liberdade. E então o castelo, o facto de ele ser andante, porque podia ser um castelo parado, porque não simplesmente um castelo, não. Eles optaram por fazer com que isto fosse um castelo andante. Um castelo andante como, lá está, a liberdade que o Owl pretende ter. Como, lá está, o facto de ele ser também um pássaro, de poder voar. Voar normalmente está comumente associado a esta liberdade. E eu acho que então este título passa um bocado por aí, passa pela liberdade que ele tem, que está associada então ao movimento. E por isso é que o título deste filme se chama então O Castelo Andante, e acho que nesse aspecto está muito bem feito. E claro, aqui depois o Castelo Andante também remete para o próprio Calcifer, porque é o Calcifer que está a fazer o castelo andar.
E, de certa maneira, quais são as personagens principais deste filme? Tens a Sophie e o Owl. E o Owl e o Calcifer são quase a mesma coisa. E, portanto, onde é que eles se encontram? Encontram-se no castelo andante. Num castelo que anda por aí pelas vidas, que é livre. E então essa liberdade fez com que os dois se encontrassem. E, a meu ver, daí o filme, então, chamar-se O Castelo Andante. Pois, o nome pode ter muito significado, como se pode dar conta, e eu acho que se pode adicionar é que, sendo Howl's Moving Castle, ou o Castelo Andante, é que, de certa maneira, o que é o castelo? Como tu disseste, é o Calcifer que o move, certo? E o Calcifer é o quê? É o coração do Howl. Ou seja, a este castelo andar, a este coração andar, também se pode pensar um bocado que são as emoções e da maneira que o Owl pensa. Porque este castelo ao estar a andar é a aventura do coração do Owl e quão ele evolui durante este filme todo. Porque ele no início mostra-se que parece que tem muita autoconfiança, mas cada vez que se progride mais parece que ele precisa de alguém, ele precisa da Sophie, porque ele diz muito perto do fim que eu agora tenho alguém que quero proteger. Eu acho que isso também é um bom significado que pode ter este filme. Tu agora realmente eu sinto que acho que tocaste no ponto central e essencial do filme e até o fizeste de uma maneira bastante elegante e acho que realmente essa é uma das conclusões que se pode tirar relativa ao título. Mais uma vez, O Castelo Andante foi então um filme lançado em 2004 por Hayao Miyazaki, produzido então por o famoso Estúdio Ghibli, e é um filme, como eu disse, é acessível a todas as pessoas, é para todas as idades, é um excelente filme para ser visto em família e é, como eu digo, é um conto, é como se fosse um daqueles contos tradicionais, só que, pronto, tem esta perspectiva diferente e é então animado e traz-nos então estes diferentes pontos de vista sobre a idade e a juventude e a velhice, e acho que realmente é um bom filme que pode ser aproveitado por toda a gente e é um filme que definitivamente nós recomendamos. Damos então assim por terminado o nosso podcast. Não se esqueçam de deixar um like e de subscrever e vemo-nos então na próxima semana, na próxima refeição, no Gratinado no Forno.